Via Justiça de hoje falando sobre os direitos dos deficientes. Nossos convidados, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria Tereza Feldner de Barros Cunha, procuradora jurídica da Federação das APAES de Minas Gerais e membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-MG. Vamos abrir este bloco com a opinião do defensor público Estevão Machado de Assis Carvalho, do Núcleo Especializado de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. A gente não pode deixar de considerar que houve uma evolução, principalmente legislativa. Hoje em dia há muitas leis que prevêem direitos para as pessoas com deficiência. No entanto, a gente vê que colocar em prática esses direitos que já estão previstos em lei, ainda não aconteceu isso. Então, ainda há muito que evoluir nesse sentido. Então, questão de acessibilidade ainda é muito precária, acesso à educação dessas pessoas, acesso ao trabalho, transporte urbano. Então, a gente ainda tem muitos problemas para serem enfrentados. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma delegacia especializada de proteção ao direito das pessoas com deficiência. A Defensoria Pública agora conta com uma especializada para defender as pessoas com deficiência. O próprio Ministério Público tem uma promotoria especializada nisso. E, além disso, o que eu posso dizer é mobilizar. A gente vê que a mobilização dessas pessoas, a união de esforços dessas pessoas para superar esses obstáculos que ainda tem, é a principal fonte de enfrentamento a esses problemas dessas pessoas ainda no Brasil. Doutora Maria Tereza, ele falou em mobilização. O que a senhora diz disso? Bom, como que está sendo essa mobilização nesse momento? Historicamente, já demonstra que os movimentos sociais foram os grandes causadores desse movimento legislativo mesmo, né? A própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, se ela foi ratificada para o Brasil, né, pelo Brasil, isso se deve aos movimentos sociais e à própria família da pessoa com deficiência que lutou a respeito disso. Agora, o que eu posso dizer é que a família da pessoa com deficiência, ela tem se conscientizado mais sobre o seu papel. Antigamente você tinha mais uma situação de segregação, né? As pessoas desconheciam os seus direitos e até se colocavam em situação inferior, achavam que não tinham direito de reivindicar nada. Mas hoje, tanto que aqui esse próprio programa de televisão, tantos outros que acontecem debatendo o assunto, as pessoas acabam se conscientizando que têm o direito até mesmo de falar, de reivindicar. Isso é muito importante. Quer dizer que hoje o doutor José do Carmo não é mais a segregação, é a inclusão. Mas eu pergunto, a partir daquela fala do defensor público, da questão da mobilização. Porque ele falou, você tem tantos atores atuando, como é que está essa mobilização? Essa atuação está boa, está efetiva, está eficaz? Eu tenho para mim, Carlos, que nós precisamos ainda de ampliar mais isso. Porque é um movimento ainda muito, vamos dizer assim, embrionário. Há necessidade de fazer com que isso cresça. Observe, quando se fala em reivindicação, as pessoas, né, estão aprendendo a reivindicar, é um avanço social que nós estamos experimentando a partir da Constituição de 88, com a judicialização dos direitos, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Tudo hoje gira em torno de pretensões que estão sendo apresentadas ao Judiciário. E nós temos que compreender que esse é um avanço extraordinário, porque as pessoas já estão acordando para essa realidade. Veja, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, entre outras tantas possibilidades que poderíamos elencar. Vamos ver agora, Um Povo Fala em Belo Horizonte, a percepção popular sobre os direitos dos deficientes. A pergunta foi a seguinte, você acha que os deficientes são discriminados no Brasil? Eu creio que são excluídos, sim. Eu acredito que a legislação é até favorável, é até justa. O que falta, na verdade, é fiscalização. Porque a gente vê que, principalmente acessos, os direitos deles são tolhidos e não tem uma fiscalização eficiente, não tem uma aplicação de multa, uma exigência por parte do poder público de cumprimento da norma. Primeiramente é olhar, saber das reais necessidades que eles têm e adequando às necessidades que eles precisam. Isso aí compete não só ao governo, né, que seria o órgão máximo para isso, mas eu creio também eu tenho certeza que isso aí depende também da sociedade. Por exemplo, dando como exemplo as empresas, né? Tem várias empresas aí que poderiam estar facilitando mais do que está. Eles são excluídos sim da sociedade, porque faltam condições de acessibilidade, condição de estudo, e a inclusão deles faz parte mesmo da cidadania. Eu acho que são excluídos principalmente por preconceitos. Eu acho que
Falam que não existe preconceito, mas existe preconceito. Tem gente que olha para eles com dó, que eu discordo, sabe? Que eu acho que são seres humanos como nós. É por aí que eu acho. Gostei do Povo Fala. E a senhora, doutora Maria Tereza? Gostei do Povo Fala também. E eu até destaco uma fala do senhor ali, que ele diz que a deficiência também era responsabilidade da sociedade, né? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela trouxe um dado muito importante, uma modificação de paradigma muito importante. Ela mudou o conceito da pessoa com deficiência. O que é ser deficiente? Ele deixou de ser aquela pessoa somente como uma visão de tratamento médico, mas passou a ser como uma responsabilidade da sociedade. Se a pessoa é deficiente, a sociedade também é deficiente, né? Porque ela não coloca meios, o ambiente físico e social à disposição daquele deficiente para ele superar a sua deficiência. Comentário do senhor desembargador sobre o Povo Fala. Excelente a forma de se abordar. E eu queria acrescentar também o seguinte: é um tripé sobre o qual se sustenta todo esse sistema: família, sociedade e Estado. Então, a partir do momento que houver a integração desses três elementos, desses três componentes de assistência à pessoa deficiente, nós vamos ter uma outra realidade. Porque não basta simplesmente cobrar o Estado. Não, a família tem que tomar essa iniciativa. Aí entra a questão da mobilização. A partir daí, a sociedade tomando conhecimento, consequentemente, o Estado vai se posicionar. Mas enquanto houver, como disse essa senhora, aquele olhar de dó, de piedade, já há discriminação em si. Pelo simples olhar, a pessoa está sendo discriminada. Então são situações que nós temos que, primeiro, aplicar aquilo que a Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo está perecendo por faltar-lhe o conhecimento. Então, dentro dessa realidade, a partir do momento que todos tomarem conhecimento de que há necessidade de uma ação efetiva, a começar de cada um, não tenha dúvida, nós vamos ter uma transformação social muito grande nisso. Antes da gente chamar o intervalo, eu queria que a senhora comentasse ainda uma fala que as empresas estariam dificultando. Por quê? Bom, porque exige uma mudança da própria empresa, né? Quando você quer incluir a pessoa com deficiência, embora a gente tenha a lei de cotas, não basta apenas colocar a pessoa com deficiência trabalhando lá dentro. Você tem que realmente modificar o paradigma da empresa, né? A visão que ela tem com relação à pessoa com deficiência. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.